Olá, galera, vamos lá para a nossa aula 2, que na verdade é aula 2, mas ainda a gente vai, como foi esse primeiro momento do conceito de arte, de história da arte, a gente vai fechar e vai começar hoje a falar um pouco desse princípio aí, início. Minha mãe usava muito, viu, Ronald? Seja Sim. bem-vindo e acolhido a esse espaço Bom dia, boa tarde, virtual. boa noite, pessoal também. Minha mãe falava princípio como começo, né? Sim, E aí é bonita essa relação semântica, né? De princípio como origem, porque os princípios deveriam ser a origem de todas as relações, né? Interpessoais, intersociais. E eu acho massa porque a gente vai se encontrando e as coisas vão surgindo é muito. assim do Olha, nada, essas né? aulas são muito massas, assim, porque é uma troca que é muito legal. Você falando de sua mãe, eu lembrei da minha mãe rapidamente. Minha mãe, na sua simplicidade, na sua falta de estudo, uma vez eu cheguei e olhei para o telhado e disse assim: o teto daqui de casa tá pingando. Ela disse: teto não, a gente não tem teto, a gente tem telhado. Casa que tem teto, tem cobertura antes do telhado. E isso foi É, muito interessante, que quando eu comecei a me converter na igreja, né, tem que sempre olhar para o teto, que é pintado, né? sim, Só as igrejas bem mais simplesinhas do interior, né, aquelas bem que não tem teto, só tem telhado. E isso é muito interessante, porque quando a gente brinca com essa questão semântica, né, quem tem teto e quem tem telhado, aí dá pano para manga, né? é verdade. É verdade. E tem uma sabedoria. A gente estava falando na primeira aula, no segundo ano, a aula um, sobre essa questão da cultura popular, né? Uma coisa tão rica de significados e que às vezes a gente desconsidera por uma visão mais preconceituosa, mais academicista, né? E aí, como a gente está falando de questão academicista, esse é o ponto que nós ficamos, a gente ficou falando de academicismo, a ideia da arte acadêmica, não é? Uhum. Não para construir diferença entre cultura erudita e cultura popular, porque no primeiro ano a gente começa falando dos conceitos que norteiam a produção artística, né? Essa questão, por exemplo, do belo, essa questão da. Até eu gosto muito de ouvir você falar sobre a contemplação, que a arte precisa ser contemplada, e aí eu faço uma analogia com a questão da contemplação de tudo para os gregos, né? A contemplação da natureza, a contemplação da vida, e na visão budista, o que é você alcançar a contemplação, né? Que é você transcender, e é uma busca que o homem ocidental, em sua maioria, porque generalizações não são muito bem-vindas entre nós, mas em sua maioria o homem ocidental tem muita dificuldade de contemplar, não é? De parar, observar e sentir e transcender, porque é o sentir que te leva a transcender, né? E tem uma coisa bem interessante, já que a gente está falando da questão da academia, e está falando de contemplação, o que as duas têm em comum? A questão arquitetônica, né? Porque a academia surge lá com Platão, a Idade Média, até a Baixa Idade Média ali, você vai ter uma influência desse pensamento platônico na formação até da universidade inicialmente, e a academia de Platão é o lugar do estudo. A gente vê que tem lá a história, que dá o nome os estoicos, né, que era o templo não, a escola na porta da cidade, tem os peripatéticos, né, que era de Aristóteles, mas é a academia que vai vingar como sinônimo do mestre, do discípulo, da formação. Então, é um lugar. E a palavra contemplação, ela tem, esses dias você vê que a gente vai buscando coisas, cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Falava tanto dessa contemplação, e essa semana me esbarrei num autor, eu não me lembro, não vou, eu acho que foi Alain de Botton, mas eu não tenho certeza, eu estava lendo aqui, depois eu confirmo. Ele dizendo que a palavra contemplácio vem da ideia de com o templo ou no templo. Só que o significado de estar no tempo ou com o tempo tem significado diferente para o Oriente e para o Ocidente. No Oriente,
é fazer-se templo quando você contempla. No Ocidente é estar em um lugar para alcançar. Eu Contemplar. achei isso fantástico, sabe, Paulinha? Eu achei isso que Sim. me deu outra percepção dessa que você está falando de Ocidente e Oriente. Claro, a gente não pode generalizar, mas né, Sim, daquilo que há se uma tem que viver. diferença cultural, semântica, né? Eu acho que essa diferença vem muito da vivência com a palavra e a partir da origem dela, né? Qual é o princípio? Lá vem o princípio de novo. Qual é o princípio que norteia a palavra a partir da sua experiência, né? A experiência do oriental é ir para o templo, né? Mas para também como é que eu posso dizer, refletir sobre si enquanto templo da alma, né? Porque assim, o É, corpo não deixa de ser um templo de habitação da sua alma, né? E a gente vê o o próprio oriental Paulo muito diz isso, né? voltado. É um princípio cristão, mas que o próprio Paulo diz isso, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. O nosso corpo não é um Sim. lugar, né? E aí você vê a filosofia dos discípulos, né? Porque você vê ouvir e ler Paulo dizendo, né, que nosso corpo é um templo onde que acolhe, onde reside a alma, que é a nossa alma, a morada, né? E ao mesmo tempo a nossa conexão com o alto. E quem é o alto no cristianismo? É Deus. Então tem uma coisa assim muito bonita, muito profunda também, né? Então assim, bom, enfim. Então surge aí o Renascimento Só um instantinho, você está e escutando aí? eu ouvi um sino, alguma coisa Aqui assim. passa o amolador de faca e de tesoura. É impressionante. E o vermelho tem uma coisa ainda do interior. O cara passa aqui Que bom. amolando. De vez em quando tem o vendedor de ovo, de É, taboca, mas veja, né? tem aquele apitinho. Ó. Eu ouvi uma coisa, mas me deu uma Desculpa, eu lhe sensação. terminei de Não, não, interromper. não. Me deu a sensação daquele sininho ou não o sino, mas aquele instrumento budista que você bate Sim, eu tenho e aqui. ecoa, me deu aquela sensação. Então, vamos lá. Então, Vamos não é, lá. né? Porque, assim, gente, quando eu e o Ronaldo a gente se encontra, aí a gente começa a falar e uma coisa puxa a outra, e aí a gente vai indo, e quando viu já foi. Então, vamos voltando. Vamos lá. Então, esse renascimento é exatamente uma, uma constatação dessa visão acadêmica que faz alusão exatamente ao que o Ronaldo está trazendo, né? Essa coisa de ter um mestre, de ter um aprendizado, e aí isso vai ser um divisor de águas até o século XX, artisticamente falando, porque o Renascimento já é um retorno, não é a cultura greco-romana, mas não é um retorno que estanca aí, que para aí, é um retorno que vai sendo revivenciado o tempo inteiro. Século XIX você vai ter o parnasianismo, a arte parnasiana, que volta de novo, e que é uma arte acadêmica, e que é arte pela arte, ou seja, a ideia do artista é fazer arte por causa da arte. Então, aquela pergunta que nós tivemos, uma das aulas, eu acho que foi a do primeiro ano mesmo, não sei, me perdoe se eu estiver trocando, porque aquele sábado foi intenso, da questão da arte engajada, né? E naquele Sim. momento eu disse, não há regra para isso de que arte engajada é melhor ou pior do que outro tipo de arte. Então, arte é arte e se propõe aos mais diferentes objetivos, inclusive o objetivo de não ter mais do que simplesmente expressar o sentimento e a visão do eu, de forma, obviamente, organizado ou não. Porque a arte caótica também é arte, né? Você vê muito isso na contemporaneidade. Aí vem de novo a semântica do que é caótico, né? O que é caótico para nós e o que é caótico para a arte, porque tudo nasce do caos, não é assim, professor de filosofia? É isso, porque o caos é aquilo que antecede a ideia de ordem, e que se discute bastante, né, na filosofia, porque é justamente a passagem, o caos é anterior ao mito, e o mito vai ceder lugar à razão, né? É uma coisa bem ali de início de filosofia, que a gente trabalha só na escola para provas de vestibular, porque na academia
Na escola de filosofia, a gente não vê dessa maneira. E tem uma coisa interessante, você vai falando, sabe, Paula, vai produzindo em mim assim, aquela coisa de lembrando aqui, que tem essa coisa do Renascimento, e a academia, ela tem uma coisa muito própria. Por quê? A academia de Platão surge e ela vai até 400 e tal, quase ali, quando o cristianismo começa a se tornar uma religião oficial do Império Romano. E aí, a partir disso, a academia e outras escolas filosóficas, mas principalmente a academia, que era a mais antiga, passa a ser perseguida. A Idade Média briga ali com escola, sem escola. Quando chega no período da universidade, a universidade, que seria a academia, ela está atrelada à catedral. Por isso que a ideia de cátedra na academia como algo categórico e tal, que é bem aristotélico. Mas, no Renascimento, a academia, ela descola dessa obrigação da universidade como lugar religioso. E a academia de arte, ela é muito interessante porque ela tem uma certa, mesmo produzindo coisas para a igreja, para o cristianismo, ela tem um sair do espaço, né? Uma autonomia, né? Ela sai do campus da universidade. Ela vai para outro lugar da cidade ou até fora da cidade, mas ela começa a ter essa autonomia do artista. Né? Mesmo lá o Papa obrigando Michelangelo a fazer algo, Michelangelo diz assim, eu não gosto, ou gosto, eu não faço isso, eu faço aquilo, e está sempre nos seus pincéis ou na sua como é que chama? Esqueci o nome agora. Dando características ali que está expressando dele, coisas. Né? Sim. E isso é muito interessante, porque o Renascimento traz à academia um lugar do pensamento, da arte, saindo da questão da universidade. E aí vai ser depois a universidade e a academia, e a história, né? Essa coisa de sempre... E assim, Ronald, vale a pena a gente frisar, não é? Que essa arte acadêmica, nesse sentido bem restrito, é uma arte que padroniza o sentido de técnica, né? Então tem que ter a técnica, tem que ter o traço, tem que ter a técnica na cor, tem que ter a harmonia. Então vão surgir aí alguns conceitos, inclusive conceitos que estão atrelados a essa questão que hoje é tão estética, que é o padrão do belo, porque as pessoas às vezes usam essa coisa do belo como se fosse algum conceito de agora, que não é. Ele veio mudando a partir da visão cultural, né, a visão de cada povo, mas se a gente observar, o belo sempre foi algo que desempenhou um papel muito importante dentro das culturas, né? Principalmente as culturas ocidentais, mas também nas culturas orientais, e nem sempre o belo esteve ligado ao certo, ao correto, ao virtuoso, porque na Grécia a gente vê essa conexão, né, filosófica de alguns filósofos, dizer assim, a virtuosidade está atrelada à beleza, e a arte surge, a arte é como se fosse uma externalização dessa beleza interior. E a gente hoje vê uma beleza muito esteticamente preocupada com o mundo exterior. O que é que você traz em relação a isso, do ponto de vista filosófico? Você traz aí a própria ideia de belo associada ao bem, que é uma coisa platônica, está ligado à virtude, né, que em grego eles chamavam de arete. A busca pela beleza, ligado a uma questão geométrica, o que seria possível, só isso, porque para Platão a matemática, né, ela é aquilo que tange essa coisa do intangível, do transcendente, da ideia, né, é aquilo que pode, de alguma forma, dar uma ordem à questão caótica do mundo da cópia e perecível, né? Porque para Platão essa ordem maior está no mundo ideal, no mundo perfeito, né? E que o nosso mundo, que está sempre mudando, é um mundo de Heráclito, está o tempo todo se transformando, ele consegue vislumbrar. Por isso que a gente não consegue ter o amor é ideal, o amor aqui é só desejo. Então, essa ideia de buscar o bem, o belo, o virtuoso, você vê que até hoje, né,
Eu estava falando disso, aí me perguntou assim, professor, eu estudo música, lá em Vilas, eu estudo música, e a gente usa muita expressão virtuoso, né? Fulano é um virtuoso, é um virtuoso. Qual é a ligação? Eu digo, o virtuoso na música é aquele que tem um ouvido absoluto. E aquela pessoa que pega a nota, a pessoa está ali, e até falando ela consegue, né, pegar a música ali na fala e tal. Então tem aquele ouvido, né? E essas pessoas às vezes se tornam bem chatas porque elas têm uma irritabilidade muito grande quando percebe algo não muito harmônico na música, ou quando alguém está ali, né, desafinando e tal. Você vê que um deles, João Gilberto, quando foi envelhecendo, ele quase não conseguia fazer mais show, porque se caísse um lenço ali já incomodava ele, porque aquele ouvido, olha o nome que dá, ouvido absoluto, né? Sim. Essa virtude que é a busca de uma perfeição, né? Que é uma busca de algo para ser contemplado, admirado, né? No sentido mais elevado disso. É legal porque você está falando exatamente a informação importante que o slide traz, né? Que o belo é a contemplação da ideia inata da coisa representada. Então, quando a gente fala de belo aí, do ponto de vista artístico, não há interesse por parte daquilo que se vê, logo desprendido de vontade. A gente vê muito a pessoa olhando uma obra de arte, considerando belo ou feio, a partir da vontade que seria o que ela considera belo e feio, né? Então, a contemplação da arte é algo que extrapola o eu em si, que é uma coisa difícil no mundo regido pelo ego hoje, né? Um mundo tão egóico, é difícil a gente falar para pessoas do que é o belo artístico e dizer o que está na parte inferior do slide. E não só as artes podem representar o belo, mas a natureza também, por causa dessa percepção da ideia do mundo e da coisa em si. Então, o belo é a coisa em si, independentemente, isso é muito difícil, né? Independente de quem esteja vendo, mas também a gente perguntando o que o belo pode extrair e causar em cada um, né? O que toca, o que é que ecoa, o que ressoa. Tem vezes que diante de uma paisagem da natureza, ou diante de um canto de pássaro, a gente se emociona ao extremo. Tem gente que até se incomoda com essa quietude, não é, da natureza em relação aos sons com os quais nós estamos acostumados, mas que é barulho próprio, como o vento, quando a gente para ouvir vento, onda, mar, rio, né, uma queda de água numa cachoeira. Então, são músicas aos ouvidos. Eu acho que contemplar, nesse sentido, tem essa percepção, né, Rony? Porque tem uma coisa aí, né, da transcendência, uma coisa da metafísica, né, que essa ideia que os gregos começam a discutir, depois a gente simplesmente vai pegar o conceito medieval de alma, que é a psique, ou a psique, como gosta de chamar os psicólogos, né? Essa psique, ou essa psique, estava já na pauta da discussão deles, que o que é a alma? A algo é imortal, ou a alma só é sentimentos e razão? Então, que é o sentido da palavra ânima, né? E aí a alma, ela morre ou ela é transcendente? Ou seja, essa psique humana, ela é transcendente. Tem todo o mito de Eros e psique, mas há discussão justamente aí, com essa ideia de transcendência para alcançar esse estágio, seria puro, imaterial, ou seja, é o material tocando o imaterial, né? Tentando ali trazer algo desse êxtase, desse sentimento que está na psique, na alma, né? Então, o que você acha do ponto de vista assim, de um psicanalista, saindo um pouco do professor de filosofia, que metodologicamente, né, vai conduzindo a uma reflexão, mas na tentativa não de suscitar, senão o conhecimento, para que hoje a gente vive muito movido por isso, né? Uma coisa bem simplista diante de uma profundidade que não se alcança numa sala de aula simplesmente, porque é algo, como você mesmo diz, que requer tempo, disponibilidade e um método dialético, né? Bem essa coisa socrática
do conhecimento como algo vivo que vai se movendo ali como um grande caldeirão alquímico, né? O conhecimento é matéria orgânica, é matéria viva, né? Mas do ponto de vista de um psicanalista, de alguém que vai além dessa coisa, você acha que a dificuldade hoje que a gente tem, cada vez maior, de suscitar nas pessoas esse sentimento, né? Eu estava vendo aqui essa pintura lindíssima, lindíssima, assim, do ponto de vista técnico e do ponto de vista belo também, né? Uma harmonia que tem aí, uma coisa assim, tudo tão bem casado, né? A gente vai ver uma diferença enorme para o barroco, que tem uma técnica, mas não se preocupa com a harmonia, porque o barroco é a arte do conflito, então a tela tem que trazer esse conflito a partir das cores, a partir dos contrastes. E a minha pergunta é essa: quando Sócrates diz que qualificar o belo como assim é muito difícil, toda beleza é difícil, quando ele diz, olha que a gente está falando de alguém 399 antes de Cristo, né? Então a gente está falando de uma cultura pagã, né? Então, eu falo pagã porque o conceito de paganismo é algo que a gente precisa também refletir muito, mas quando a gente fala que toda beleza é difícil, essa dificuldade hoje, quando a gente fala de selfie, de ânima, quando a gente fala da transcendência, da metafísica, você acha que a dificuldade do acesso ao belo, à arte, é muito por uma sociedade que traz a estética como algo muito mais externo do que interno, porque há uma preocupação muito com a casca, com a armadura do que com o conteúdo, que as pessoas pegam um prato de comida e antes de sentirem um sabor, olham a aparência, a ponto de desejarem não comer porque acham que aquilo está feio. Eu ouço isso muito em português. Nossa, isso aí está certo, mas está muito feio. E aí eu começo aí, o que é feio, né? Então, feio está muito ligado, quando me fazem ela evolutiva, se fala de feio muito, eu não estou habituado a. Não é muito egocêntrico a gente dizer que é feio porque eu não tenho o hábito de. É que, veja, tem uma questão na psicanálise que está muito ligado a essa coisa do inconsciente e da não totalidade do consciente, né? Rapidinho, o que é isso? Sócrates fala dessa dificuldade da beleza, mas é o cara que repete o tempo todo o que estava lá no pórtico da cidade, né? Da cidade não, no templo lá de Delfos, que é: homem, conhece a ti mesmo. E ele vai parafrasear isso dizendo: uma vida sem ser refletida não merece ser vivida. E aí vem o conceito do olhar e enxergar, né? Eu acho muito interessante isso, que é assim, a beleza, né? Ela tem um aspecto arquétipo, indo lá para a questão lá junguiana, que não é minha praia, mas tem uma questão arquétipa, mas a gente vive numa sociedade do estereótipo. A gente vive numa sociedade que o indivíduo, ele não está dentro de si, ele está fora, mas com individualismo, ou seja, egocentrado, mas desconhecido de si, ele fica preso a um fora e não consegue acessar o dentro. E se molda a partir desses estereótipos. Então, você vê muito essa discussão. A mulher bonita é a mulher tal. Um estereótipo. Eu, quando era adolescente, eu tive várias colegas, né? Não tantos pela questão até de classe, né? Mas as meninas da classe média viviam muito com anorexia e sofriam de bulimia. Por quê? Porque o estereótipo da menina bonita era a menina extremamente magra, que era aquela menina do modelo de passarela, que é aquele momento que começa o Brasil, né, mandar várias meninas para o exterior, porque elas têm o biotipo, né, dessa menina, dessa modelo. Então, a busca por essa beleza. Aí, se você vai para o período renascentista, a mulher que tinha um corpo mais cheio, ela era linda. Você hoje vê... Saudável, né? Saudável, aspecto saudável, e até nossos pais herdam isso inconscientemente,
né? Minha mãe, até hoje, quando eu chego lá, se eu engordar um pouquinho, ela diz, você está forte. Forte não é o sentido de musculoso. Forte é o sentido de que você, gordinho, está aparentemente bem alimentado e saudável. Essa era a ideia dela. Sim. E que ela tem até hoje. Aí você vai para a mulher musculosa. O que é isso? São conceitos temporais. Sim. Quando se quer buscar um conceito atemporal, né, que é uma frase que o pessoal hoje traz muito da ideia preconceituosa, etc., mas ela reflete muito uma coisa. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? É de um preconceito assim, porque não existe aquilo do Humberto Eco, conceito de feiura. O que é o conceito de feiura e de beleza? É agradável aos olhos. Peraí, condicionado que isso é belo, isso é feio. Por exemplo, esse quadro que está aí na frente é um quadro que, se você pegar esteticamente, que o autor renascentista tenta retratar homens com corpos belos, o que não era comum no Renascimento. No Renascimento, os homens, né, não tinham esses corpos dessa maneira, era muito raro esses homens fortes. Mas é um quadro de profunda tristeza. Está Platão lá, que tem 31 anos, na cabeceira ali, retratado como um idoso. Ou seja, envelhecido pela tristeza da morte de seu mestre, que ele nem quer ter a visão da morte. Lá no fundo tem Antípas, a esposa de Sócrates, sendo carregada para fora do cenário. Aqui o discípulo está dando o cálice da cicuta, mas ele não olha para Sócrates. Mas Sócrates está chamando a atenção para o bem, o belo, a verdadeira beleza que transcende, que é a beleza de alma. Por isso que é difícil dizer o que é belo, porque o belo é mutável, é perecível, como é que eu posso dizer, vazio em si, no conceito de não contemplação. É como se a palavra não desse cabo também disso, né? Não desse não, aí você vai, até para o Wittgenstein, que ele vai dizer que o limite da nossa linguagem é o limite da nossa mente e que tem coisas que a gente não consegue traduzir na palavra, porque é o conceito de contemplação. Sim. É aquele conceito oriental, né? O cara está na igreja rezando, todo dia o cara chegava na igreja, rezava, o senhor, né, antes de ir para o campo, para a lavoura, ele entrava lá e ficava ali. E o padre chegou para ele e disse, meu irmão, você todo dia entra aqui e reza. Aí ele, rezar? Você não reza aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria? Ele, não. Bora aprender, então, rezar um Pai Nosso. Você fica tentando ensinar ele Pai Nosso e ele com aquela dificuldade. Aí disse, não, tá bom, então você conversa com Deus. Ele conversar com Deus. Aí você diz o que você quer para ele, você agradece. Aí ele disse, padre, o senhor me perdoe, mas eu não falo nada para ele e ele não fala nada para mim. Eu chego aqui, fico em silêncio e ele me olha e eu olho ele. Gente, isso é de uma profundidade que é a ideia da contemplação. Sim, não tem palavra, né? A palavra não dá conta, para ele a palavra não dá conta. E é isso que a questão da filosofia ligada à arte, muitas vezes, quando passa aí na questão socrática, platônica, Platão é um crítico da arte como uma cópia de um mundo perecível. Sim. Gosta da música porque a música, né, o poeta nem sequer Platão gosta, porque para Platão o poeta ele finge, né, aquela coisa de Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele finge o que não sente, e para Platão o sentimento é de alma, sim, não pode ser fingido. Uhum. Então, assim, é uma concepção muito bonita e muito profunda, porque não é só... Né? Então, assim, na psicanálise a gente vê muito essa coisa da arte como aquilo que transcende. E aquilo que parece feio reflete muitas vezes e traz o inconsciente, traz muita coisa do recalcado que está ali e que você tem aquele momento catártico, né, de você, poxa, o que é isso? Né? Por isso que muita gente, muitas vezes a pessoa está olhando um quadro, está se acabando de chorar, sim, e a pessoa está chorando por isso. Né?
isso nem é arte, olha a questão acadêmica. Esse retorno, né? Porque, assim, é um quadro de 1787, século XVIII, a gente falando de Sócrates antes de Cristo, né? Então, também vem a questão da transcendência relacionada à temporalidade, né? Então, o que é atemporal e ponto, né? Não tem como você... E aí você fez um recorte aqui e traz isso que a gente está falando, né? O Ronald se antecipou em relação a esse slide, porque é o conceito clássico a partir de Aristóteles e Platão, né, que traz a estética estudada, fundida com uma lógica e com a ética. Então, cuidado para a gente não pegar essa lógica como conclusões a que se chegam hoje, né? A gente fala de lógica a partir de um olhar individual, isso é lógico para mim, mas às vezes tem lógica nenhuma para o coletivo, é outra questão aí. É uma lógica, inclusive, matemática. Né? Exato. Aí o belo, o bom e o verdadeiro formavam uma unidade com a obra. Então, aí volta para a pergunta que eu fiz, exatamente eu fiz para trazer, né, esse movimento de discussão, porque essa unidade do belo, do bom, do verdadeiro, então a gente vem para uma verdade, mas é uma verdade que é a verdade profunda, não é a verdade de isso é uma caneta ou aquilo é um espelho, né? A essência do belo seria alcançada identificando com o bom, tendo em conta os valores morais, que a gente já se antecipou e comentou isso antes mesmo do slide chegar, né, Rúdio? E é engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que Platão fala dessa transcendência, né, mostrando que é lá em cima, pegando a carona ali de Sócrates, Aristóteles é aqui. Aí vocês falam, então Aristóteles valoriza as coisas que valorizam. Não. Para Aristóteles, o sujeito não é em si, porque a sua essência é social. Então, a arte tem para Aristóteles um sentido não transcendental, mas um sentido educacional. Sim. Que você acha que ele discordou de Platão e... Não. Ele discorda de Platão, mas ele vai no caminho da virtude, ele vai no caminho dessa ética, ele vai no caminho do bem. Ele não está dizendo, aquilo é mal. Não, ele vê dessa maneira, massa, mas eu vejo dessa maneira. Onde ele procura a virtude? Lá. Eu procuro a virtude aqui. Eu estava até lendo aqui uma coisa do Freud, né? Sobre a psicologia das massas, e aí o Ricardo Goldenberg faz um comentário, ele diz assim, o sujeito, falando de psicanálise, o sujeito contemporâneo, ele esqueceu o sujeito aristotélico, que é o sujeito social. E ele esqueceu o sujeito socrático-platônico, que é o sujeito do autoconhecimento. Nem é social, nem é indivíduo. Isso é um negócio, aí a gente está falando de arte. Sim. Eu até não usaria esqueceu, desculpe, né? Porque a gente só... Eu nem usaria esqueceu. Porque eu pressuponho que a gente só esquece do que lembra. Se sabe, né? Do que se sabe. Eu acho que ele não aprendeu a lembrar, porque ele não aprendeu a... E o pior, aí vem a coisa mais difícil. Porque quando você não aprende, porque você não tem a oportunidade do conhecimento, é uma coisa. Mas quando você não aprende, porque você se nega ao conhecimento, renuncia. Aí é outra. Bom, aí vem a Marilena Chauí trazendo uma coisa bem contemporânea, que está aí escrevendo, produzindo, e dizendo que o belo, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Você fala dessa, vou usar a palavra dos meninos, que é um conceito que se gasta, e quando você gasta uma coisa, tem que colocar outra no lugar, muitas vezes, porque a arte é tão imprescindível que não tem como você estar fora, né? Então, ela traz a autonomia da estética na filosofia. Então, você gasta ou não compreende o conceito que vem de lá, da Grécia, mas você tem que colocar alguma coisa no lugar a partir das suas vivências de hoje. Então, ela fala que o belo é diferente do bom e do verdadeiro. Repare que vai de encontro exatamente aqui, né? O belo, o bom e o verdadeiro formavam uma unidade. Olha aí a questão também da dialética. Isso é dialética também, tá? Você colocar coisas diferentes e compará-las.
Lembrando que tem uma questão aí muito boa filosófica, que você só pode diferenciar duas coisas quando em algum ponto elas são iguais ou parecidas, né? Você não vira para uma pessoa e diz qual é a diferença entre, sei lá, futebol e cozinhar, sei lá. Para você fazer, é possível fazer essa comparação? Por exemplo, se você encontrar um ponto, que aí não é fácil, ainda mais quando essa sociedade não está filosoficamente preparada para entender que, por exemplo, futebol e cozinha podem ser formas de manifestações, os dois podem vir para a arte. Cozinhar pode ser uma arte, o futebol também. Então, você tem, quanto mais dissociadas as coisas são, mais difíceis se tornam as comparações entre elas para encontrar pontos de interseção, né? Então, nesse caso aí, repare que ela pega exatamente as mesmas palavras. Então, a Marilena tem uma base filosófica para discutir isso hoje. Então, ela diz o belo de frente do bom e do verdadeiro. O bem é o objeto da ética, a verdade, objeto da ciência e da metafísica. A beleza, o objeto próprio da estética. E ela é bem pedagógica, né? Aí ela vai tentar explicar, em outras palavras, contra a tradição aristotélica, olha ela fazendo a intertextualidade. Ela está conectando dois textos, duas realidades que têm pontos de interseção, que davam uma finalidade moral às obras de arte, articulando-as à ideia do bem e da virtude. E contra a tradição platônica, que dava finalidade cognitiva às artes, articulando a ideia de verdade, a estética afirma a autonomia das artes pela distinção entre beleza, bondade e verdade. Ou seja, o que Marilena está trazendo é uma síntese de tudo que Ronaldo foi trazendo aqui de forma explicativa, didática. Se você voltar, já que essa aula está gravada, voltar e ouvir a explicação de Ronaldo, você vai encontrar o conceito aristotélico, você vai encontrar a tradição platônica, e você vai poder comparar agora com o que a Marilena Chauí. Tem umas coisas interessantes, né, Ronald? Quando esses meninos entram na universidade, eles são um susto. Porque a universidade não faz o que a gente faz aqui, explica, com uma tentativa de trazer um conforto e viabilizar o conhecimento. Quando o menino entra na universidade, a gente está falando muito de academia hoje, agora, mais do que nunca, os alunos são responsáveis pela construção do seu conhecimento. E o professor é um facilitador, é um elo para quem deseja, porque ele está ali. Mas se o aluno que está ali, ele não quiser se aprofundar, ele não está disponível para o conhecimento, o professor fica ali disponível para quem está disponível. Então, você vê uma universidade diferente até da que nós fizemos, né? Porque isso foi mudando bastante. Já era um pouquinho lá atrás, a gente tinha que ser rato de biblioteca. Eu lembro que eu era chata da biblioteca, porque tinha muita gente que fazia da biblioteca um point, agora está muito pior. Tá? Mas hoje o aluno é chamado. Se ele entender esse chamado, ele pode atender. Se não, o professor diz ok também. E esse menino não deixa de formar muitas vezes, não. Agora, há uma diferença entre o profissional que vai fazer do seu labor algo realmente com essência, que vai fazer uma forma de ter um salário no final do mês e, quiçá, né, se manter com isso. Então, assim, eu acho que essas discussões nos trazem muito para esse lugar também, né? O que é, afinal, sublime? O que é estilo? O que é composição? A vida, porque arte é vida e vida é arte. A gente hoje diz para uma pessoa, você tem estilo. Eu não te considero uma pessoa sublime, né? Então, essas três palavras, e aí está essa figura que eu acho sensacional, quando a gente estuda Jung, vê a conexão, né? E os estudos de Jung a partir de Schopenhauer, Nietzsche, né? Que estão ali, né? Flertando o tempo inteiro, e como o Jung começa lá atrás com o Goethe, que é o primeiro livro que ele acessa, é do Goethe, que ele, ainda jovenzinho, 11, 12 anos, a mãe diz, tome, e aí ele vai encontrar Deus e o diabo ali, e ficar doidinho. O Fausto, meu Deus. Exato.
E tá aí, então o sublime, o estilo e a composição vem aí porque você dá show nessa parte aí. Veja, aí você tem uma coisa, né? Quando você começa a falar de Platão, você vai falar de Aristóteles, você diz assim, mas Aristóteles, sempre de Platão, ele disse tudo diferente de Platão, aprendeu com Platão para fazer diferente. Eu disse, não, você não entendeu. Ele pegou a essência do pensamento Platão. Porque o que ele está fazendo não é desconstruindo Platão, ele está fazendo o que Platão mandou, a dialética. Pegue meu pensamento, discuta, né, meu pensamento. Pegue meu pensamento e vá buscando isso, vá, né, não pare aí. E aí, quando a gente chega, né, em Schopenhauer, não vou chamar de Schopenhauer, Schopenhauer é muito interessante. Por quê? Primeiro que se você fala de Schopenhauer, a maioria das pessoas vão dizer, ixi, aquele pessimista. Por quê? Porque Schopenhauer toca em pontos muito sérios. Religião, e um ponto que é a questão da felicidade e principalmente a busca desesperada pelo prazer. Schopenhauer, de um ponto de vista religioso, ele dá um apoio muito interessante à questão religiosa quando ele diz que a busca do prazer leva um esvaziamento do ser. Então você se torna escravo, porque a vida é um pêndulo, não é? E aí esse cara que não acredita em Deus, que acha que a vida tem muito mais motivos de tristeza do que de alegria, vai dizer que a música, a arte, ela traz algo sublime. A gente pode dizer que se Schopenhauer tinha uma religião, essa religião era a arte, né? A arte era a religião de Schopenhauer, como a gente pode dizer que Kant era um cara religioso, mas a religião de Kant era a ética. Então, cada um tem essa coisa, né, visceral. E o Schopenhauer tem essa coisa muito interessante, porque ele pega lá de Kant, né, questão da ética, e vai transpor isso para a questão da estética. O que me provoca? E é aquilo que me torna melhor. O que leva autores como André Comte Sponville hoje, filósofo de hoje, a falar sobre a espiritualidade do ateu. Sim. Né? Esse ateu que busca algo maior do que a própria vida. É aquele cara que quando não acredita que tem vida pós-morte, mas quando ele está ouvindo uma música bela, ele faz uma viagem na história da humanidade. Exato. Né? Ele faz e assim, voltamos à viagem... palavra. Voltamos à questão da palavra, né? Porque assim, é o ateu que a gente diz, não acredita em Deus, considerando que Deus é aquilo que a gente entende que seja. E se você pega aí o Schopenhauer, que leu bastante Spinoza não é ateu, mas para Spinoza tudo é Deus. E sofreu muito com isso, porque vai ser considerado panteísta, herege, parará. Mas ele diz assim, não. A verdadeira ética do Spinoza é justamente eu entender que quando eu faço um bem a alguém, eu estou fazendo a Deus, que também sou eu, e que é aquela pessoa, eu estou fazendo a mim. De novo, a ética como, seja egoísta, né, como você falou, seja egoísta, pense do outro. Então, assim, o Schopenhauer vê isso como um caminho para algo melhor, prazeroso e que dá um significado maior à própria vida. E, assim, eu gosto muito dessa passagem do Schopenhauer, né? Que a estética é o caminho através do qual o efeito do belo é atingido. Então, é o meio, o caminho é meio. Dá regras à arte, pela estética. Por isso que a gente fala, gente, vocês vão ver esse ano, estética barroca, estética neoclássica, né? Então, ao mesmo tempo, já que a gente está no mesmo ritmo, na mesma linha, vem o sublime, que tem a ver com como esse espectador vai ser tocado, o que há aqui que me conecta, né? Então, o artista pega a estética para dar forma, e o sublime toca. Claro que, em primeira instância, toca quem está fazendo aquilo, que faz por um motivo, e toca quem recebe, o que é o de mais belo que tem para mim, é esse sublime, porque um cara nem pensou em mim, mas ele toca em mim. Ele, quando fez a arte dele, colocou o sentimento, ou o que ele entendia ser o sentimento, relacionado ou não com a natureza, mas na estética, em sua origem, tem muito essa conexão com o que há de belo na natureza, as sensações estéticas, mas
o que o cara fez há 5.000 anos, às vezes, o que o cara fez há 3.000 anos, toca a gente, e de uma forma que a gente não tem palavras para dizer. Eu acho que o sublime está muito nessa relação. E por isso que eu, no meu entendimento, né, vejo que o sublime nos leva a esse lugar da contemplação, né? Você traz o Spinoza, você traz o Schopenhauer, né? A gente vê pessoas, seres que se imortalizaram, né, por determinados feitos e que são rotuladas, esse é ateu, esse é agnóstico, esse é isso, mas que diante da arte descumprem totalmente esses conceitos dicionarizados, denotativos, ao pé da letra, e nos levam a dizer assim, peraí, o que é espiritualidade? Qual é o conceito? Mas esse cara é totalmente espiritualizado. O que a espiritualidade tem a ver com a religiosidade? Quais são os pontos de conexão e quais são os pontos de dissociação? Quem está dentro de quem? Não é? Então, quando a gente vê, por exemplo, e eu posso falar isso com você tranquilamente, porque conheço um pouco de você, dessa coisa de ter sido alguém que frequentou um mosteiro, frequentou o sentido de morar, não é? De estar conectado àquilo por 8 anos, e que, de repente, hoje tem uma amplitude espiritual, não é? Que se conecta a vários conceitos religiosos, a várias energias, entendendo que a espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que você estar dentro de um tempo, sem com isso dizer que não haja importância em estar em um tempo. Né? Então, isso é muito macro, é muito tempo de estudo, é muita disponibilidade, é muita abertura, né, Ronald? Veja, é uma das coisas que eu mais acho da arte, né? E a gente está nesse caminho já. Eu estava 6 dias pensando aqui, né? Vamos gravar 4 aulas, não sei o que. Aí eu pensando, poxa, eu e Paulinho, a gente já tem um caminho, você, claro, caminho com arte, você ensina arte há muito tempo já, mas eu tenho um caminho dessa parceria com você há 3 anos. E quanto isso me fez crescer na própria interpretação da filosofia, na própria interpretação da questão da linguagem, da palavra, e na própria questão dessa pensamento, eu não gosto de falar religioso, mas místico. Sim. Né? Que é justamente você, sabe, e é engraçado que as pessoas, algumas pessoas, poxa, mas vocês têm uma sintonia massa, algumas pessoas que assistem o vídeo, vocês dois têm uma sintonia massa, como é esse ensaio? Alguém me perguntou assim, como é esse ensaio? Vocês combinam tudo que vão dizer ali, eu disse, rapaz, não é ensaio. A gente diz que é uma vibe, que a gente tem, um fala, um provoca, um pergunta, aí um fala, aí você está falando aqui e a coisa vai. E a gente tem isso, que é justamente essa coisa que você fala, que é a abertura, né? A abertura, que eu penso que é uma coisa muito séria, não vou usar a palavra acho não, que ela não dá conta do que eu penso que é algo muito sério, no sentido de que quando você olha um quadro, quando eu olho um quadro hoje, eu não tenho a mesma percepção que tinha 4 anos atrás. E tinha 20 anos atrás, mesmo estando vivendo como religioso. Eu consigo hoje transcender coisas, talvez se tivesse ficado em vida religiosa, conseguiria, mas hoje, né, essa coisa de você perceber que a arte, né, como cultura, no sentido mais pleno dessa palavra, que é, né, tentar estar aberto ao aprender, que para mim, cultura é estar aberto ao aprender. Sim. Como isso é aquela insatisfação, isso é doido, essa insatisfação prazerosa socrática. Insatisfação prazerosa é massa, né? Porque a insatisfação é o caminho. Porque mas essa satisfação te gera um prazer de buscar, né? A insatisfação agrega. Né? Porque quando você está satisfeito, você diz, não quero mais. Vamos pensar a satisfação em comer, né? Estou satisfeito. Se você come demais, passa mal. Né? É muito legal isso. Agora, a falta que leva à busca, né, Paulo? Exato. Tem que faltar algo. Como é o nome disso aqui, hein, Ronald? Estilo. A gente chama de estilete, né? Exato. É muito interessante. Eu estava buscando essa palavra quando eu falei lá de escultura, estilo.
Pois é, aí eu vejo aqui a questão do estilo, o instrumento para desenho ou entalhe, né? E aí passa a ser um conceito que une as características da arte produzida em determinada época. De novo, nós voltamos para a ideia de é preciso dar nome. Então, como aí a gente vai estudar a origem das palavras é muito bom, né? Outro dia eu estava numa aula da pós-graduação em cultura indígena e a sigla BR, né? Aí eu disse, nossa, BR não tem nada a ver com Brasil. E aí eu fui dizendo assim, nossa, a gente não para de aprender nunca. E assim, foi na aula de arte que eu aprendi que estilo era um instrumento metálico que, como era usado para a arte, e que fazia parte dessa construção, ficou como, não é, o conceito que reúne todas essas características. Então, o que é um estilo? O estilo barroco, o estilo clássico, o estilo colonial, o estilo ácade, que deu origem ao estilete, né? Porque se hoje você parar e perguntar assim, por que o nome disso é estilete? Né? Você assim, não tem nada a ver estilete com isso. Vem de estilo. Pô, aí você vai lá atrás, busca que nem você trouxe, né? Academia, de onde vem, só porque o nome do dono do espaço. Eu acho essas coisas assim fenomenais e servem, viu, Ronald, na minha concepção, para quando você está numa situação vexatória em que a gente fica sem ter o que dizer um para o outro. E você sabia que a palavra estilete vem de estilo, aí você está ali no silêncio, o outro está no silêncio, é preciso que alguém quebre o silêncio. Nada melhor do que quebrar o silêncio com alguma coisa interessante, né? E aí tá, E professor, o conceito de composição pode pegar aí, seguir, e pode fazer um comentário sobre o que eu estava falando também, é né? isso, e você falando do silêncio, um sábio que eu tive a oportunidade de conhecer e ter aula com ele, Dom Abade Paulo, ele dizia que, claro, que ele pode ter pego outra coisa, mas eu ouvi muito dele, ele dizia assim, o silêncio só deve ser rompido quando a palavra que deve ser dita tiver um peso maior do que o silêncio. Essa ideia do peso, né? Então, É, assim, esses dias estavam me perguntando, né, uma questão, né, perguntaram para você amigo de Paulinha e tal, né, teve uma questão de aula, como ela coloca a arte, quando você toca um pouquinho de arte, você percebe que os dois, mesmo em momentos diferentes, estão conversando. Eu disse, engraçado, você está dizendo que eu estou conversando com Paulinha, mesmo quando eu estou sozinho na sala. Eu achei isso interessante, né? muito E massa mesmo. é justamente essa ideia de que, né, uma das coisas que mais me assusta ultimamente e também que me traz uma preocupação é que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então, eu tenho assim, a preocupação de selecionar com quem eu Poxa, vivo. por favor, viu? Por favor, me coloque nesse Porque, rol. meu Deus do céu, aí o que acontece? A composição, olha quem está falando de composição da pessoa. A pessoa é composta a partir de determinados elementos psíquicos, vivência, e dentro dessa vivência, lugares, cultura, etc. A arte é a identificação justamente dessa vivência. A gente poderia resumir assim. Mas a ideia de composição tem muito a ver com esse estilo. Como é que você compõe algo? A partir de um estilo, a partir de uma academia, ou você vai quebrar e fazer outro, né? Na filosofia a gente Sim. usa muita expressão que ficou comum na ciência, que é essa quebra de paradigmas, né? Essa quebra de Uhum. paradigmas. A própria academia está querendo quebrar um paradigma religioso, mas está voltando para um sentido de academia do Sim. passado, É né? cíclico, né, Ronald? Exatamente. E aí Como vem é que uma, você fala do Nietzsche? o O eterno eterno. do mesmo na história. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é aquela coisa aristotélica, o telos, a finalidade disso. Qual é a Sim. finalidade dessa composição artística? Que é justamente algo que, quando a gente estuda a arte, a gente sempre se pergunta, porque alguém diz, não, a arte não tem uma finalidade, não. É aquela ideia bem vazia da aleatoriedade das coisas, como se tudo que diz respeito ao ser humano, que é um ser pensante, não tivesse uma reflexão para o bem ou para o mal.
sim. E não existe o existir para não existir, né? Porque se a gente vem para a aleatoriedade, é como se isso existe para não existir, ou seja, para não trazer nada. E absolutamente nada existe para nada. Tudo existe para algo, mesmo que a gente não seja capaz de acessar esse algo, né? Eu olho a composição por um viés assim, sabe, Ronald? Eu olho o estilo é o todo constituído por partes que é como esse todo foi constituído, composto, né? Então, o que que tem aí nessa composição? Quando você fala assim, harmonia, simetria, cada coisa com uma finalidade, né? Como é que Michelangelo compôs esse teto da Capela Sistina? E que estilo é esse? Não é? Quando eu olho, e aí o sublime vem, o que que isso ecoa? Porque, por exemplo, né, quando a gente puxa, fazendo uma correlação de todos esses elementos que são a base, e a gente pensa, por exemplo, assim, vou te provocar, pensar um estilo na arte pré-histórica. Eu vou fazer uma conexão com o próximo encontro pensando isso, né? Estilo, composição. Como que a gente faz para analisar uma coisa dessas? Uma vez eu estava dando aula de arte pré-histórica, um aluno do terceiro ano levantou a mão e disse: vem cá, Paulinha, você pode afirmar isso? Aí eu disse: não sou eu, não, viu? Eu não posso, não. Eu não tenho elementos para afirmar nada, mas eu posso beber em quem tem. E para isso existe a paleontologia, a arqueologia, a psicologia, porque hoje você junta tudo isso, a antropologia, os filósofos e professores de filosofia, e com base nos conceitos, que o que a gente está fazendo aqui, início, é o quê? Dando uma matéria-prima para que você, que vai ser o futuro universitário, mas para isso tem que passar por uma prova, seja capaz de olhar e dizer: rapaz, isso tem elementos, olha a composição, que podem gerar um estilo. Mas como isso aí é possível? Porque a sociedade lá da frente olhou para trás e deu um nome que ela acha adequado para isso. Mas a gente não pode perder de vista, e aí por isso os conceitos são importantes, que esse homem, quando fez isso, não tinha nem domínio da linguagem, né, Ronald? Isso é muito interessante, como a gente impõe ao outro o que a gente considera que é ideal, né? Eu lembro que num trecho do filme Sorriso de Mona Lisa, tem um momento que a Julia Roberts, a professora, mostra uma imagem de um desenho de uma vaquinha que ela fez para a mãe aos 4 anos, e a menina diz: isso não é arte. Ela diz: por que não é? Aí tem uma hora que uma das alunas diz assim: por que não foi dito? As pessoas não disseram. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas para dizerem que isso é arte? Então, a história da arte faz esse estudo mesmo, né? Para dizer assim: isso é isso, aquilo é aquilo. Por mais que a gente não concorde com certas limitações que o conceito impõe, de qualquer forma, é uma maneira de organizar isso, né? Foi para te provocar que eu fiz isso. Sair daqui para aqui. Porque a ideia toda de finalidade, composição, simetria, e aí a gente não deixa de ter a arte, que é uma grande discussão até para pessoas que estudam arte hoje. Porque a arte não precisa de se explicar. Peraí, será que a questão da finalidade do artista é simplesmente ter co-criadores quando vem a arte? Não é? É aquela coisa lá dele, João Baldo. Chega lá num congresso, todo mundo falando, mesmo de coisa sobre o trabalho dele, ele: eu não pensei em nada disso que vocês estavam falando aí, achei muito bonito, mas quando eu escrevi, eu pensei isso, isso, isso. Rapaz, é um balde de água gelada ali na galera. Mas espera aí. Se estudasse ali, não ficassem viajando na coisa aleatória, entenderiam que a composição dele tem uma questão.
das vivências dele. Sim. E que ele quer expressar isso. Como ele dizia, eu nasci na Bahia e sou de Taparica, diz muito de mim. Então, e que isso também não impede que o outro pense a partir das vivências do outro, né? Não, e a vivência do outro. Só que, quando a gente traz isso para a esfera acadêmica, não é que a esfera acadêmica seja 100% boa, porque tem muita coisa que ela diz é isso e fecha de maneira dogmática. Sim, sim. Mas cabe o papel da dialética. Porque a dialética não é só questionar por questionar, é entender porque ela está dizendo isso e, a partir desse entendimento, desse conhecimento, questionar se aquilo é um conhecimento válido. Mas para você fazer isso, você não pode simplesmente querer negar a partir da ignorância. Sim. Você não conhece uma coisa. Eu não vou chegar, estou na aula de Paulinho disse, isso aqui é um sujeito. Eu vou dizer, Paulinho, por que isso é um sujeito que não pode ser um predicado? Você vai me explicar por que não. Aí eu chego lá e digo, Paulinho, mas eu não concordo. Porque que isso está muito na moda. Porque não faz sentido para mim. O mundo não tem um sentido individual, meu querido. Tem um sentido individual, mas é universal. E aquela velha máxima de que porque eu nunca vi uma árvore, a árvore não existe, né? Caiu uma árvore. Vai entrar nisso. Caiu a árvore no mato, ninguém viu, não caiu. Ninguém viu, não existe a árvore, ninguém caiu. Tá. Então, gente, repare. A gente foi bem devagarinho nesses conceitos, exatamente para chegar nesse momento, para estudar a história da arte, porque o marco didático da história da arte, o PP, que é o ponto de partida, o PDP, é a arte chamada pré-histórica, que já tem uma galera questionando se pode chamar de pré-histórica, porque quando você diz pré-histórica, parece que não é história. Uhum. Então, já há muita gente dizendo isso é uma história antes da escrita. Tá? Mas é uma história. E as nossas primeiras manifestações artísticas aparecem a partir daí. E aí a gente vai trabalhar isso, começando exatamente no nosso próximo encontro, sobre as funções e o que é isso, e a partir do conceito de civilização, a gente vai dar uma palhinha assim, dentro do mundo da história, e aí, a partir do mundo da história, a gente vai entender o que esses homens deixaram, que é um aspecto que não é difícil, de difícil compreensão, tá certo? Não é difícil compreensão. Essa é uma parte que eu digo que dentro da história da arte talvez seja a mais simples de compreender na profundidade que tem. Por quê? Porque o que se cobra é a superficialidade, não é a profundidade, porque a profundidade não é palpável. Aí não tem como a gente dizer o que estava na cabeça desse cara, mas pode dizer o que ele vivenciava, experienciava na sua vida cotidiana. Não é isso, Ronald? É ou não é, ou não é, ou não é? É ou não é, ou não é, ou não é? Tá tudo certo e é isso, isso, isso. Pronto. Então, daqui a pouco, vocês vão ter a aula 3, essa aula 2, a gente só aprofunda os conceitos iniciais e já entra em conceitos de arte pré-histórica, e na próxima aula, que é a 3, a gente arremata isso, fala de arte pré-histórica e trabalha a arte egípcia, tá bom? Beijo para vocês e até daqui a pouco.